Para. Para agora mesmo. Se há qualquer barulho ao seu redor, silêncio. O que vem agora não é fundo de tela. Não é conteúdo passageiro que você rola enquanto faz outra coisa. Você foi direcionado até aqui por algo maior do que qualquer algoritmo entenderia. Fica. Presta atenção. Você foi trocado, substituído por alguém que pareceria mais fácil de moldar, mais fácil de calar, mais fácil de segurar. E naquele momento, naquele exato momento em que você entendeu o que tinha acontecido, o inimigo plantou uma mentira funda na sua alma. A mentira de que o problema era você. Difícil demais, intenso demais, complicado demais. Escolhido, isso foi o maior engano que alguém já tentou gravar dentro de você. Você não foi descartado porque era difícil, você foi descartado porque era livre. E liberdade destrói quem só sabe controlar. Mas hoje mesmo, nesse exato momento, algo aconteceu na corte celestial. Um decreto mudou. O que parecia a maior humilhação da sua vida, o que você carregou como vergonha, como prova de que algo em você estava errado, acabou de ser requalificado pelo céu como ponto de virada. Não é metáfora. É o que está acontecendo enquanto você assiste isso. Você não chegou até aqui por algoritmo, você foi enviado. Isso é alinhamento divino. E o que eles fizeram ao te trocar por alguém mais fácil, sem saber, sem entender o que estavam fazendo, foi soltar o escolhido de Deus. Foi você que soltaram. Deixa eu falar sobre aquele momento. Você sabe de qual estou falando. O momento em que você viu quem veio no seu lugar. Talvez você tenha ficado em silêncio por um tempo, olhando para aquilo sem conseguir processar direito. A pessoa que chegou depois de você não era mais competente, não era mais íntegra, não era melhor em nada que importava de verdade. Era só. Mais fácil, mais maleável. E aquilo doeu de um jeito que você ainda não consegue nomear completamente. Porque não é só a rejeição que machuca, é a percepção que vem junto, devagar como água que vai encharcando o chão antes de você perceber que está molhado. A percepção de que você nunca foi amado ali. Você foi usado. Você era uma peça. E quando a peça começou a ter vontade própria, a ter bordas que não encaixavam no molde deles, a se recusar a ser moldada, eles foram buscar outra. A sua mente ficou naquele loop. Você sabe disso. Às 3 da manhã, viram um horário de trabalho não declarado, onde a cabeça repassa tudo em câmera lenta. O que você disse? O que você não disse? Como você poderia ter sido diferente? Eu era difícil demais? Exigente demais? Complicado demais de amar? E a mente que pergunta isso às 3 da manhã está com o coração no chão, porque a pergunta que ela realmente está fazendo é: eu tenho algum valor? Tem. Mas o seu corpo ainda não acredita nisso completamente. Você anda com uma armadura que não sabe tirar. Modo alerta constante, avaliando antes de falar, calculando antes de confiar, provando valor antes mesmo de alguém pedir prova. Você aprendeu a se encolher num ambiente que punia quem ocupava muito espaço. E agora, mesmo fora daquele ambiente, o reflexo ficou. O músculo do encolhimento ficou treinado. E você vê de longe o que está acontecendo com quem veio no seu lugar. Vê a pessoa sendo moldada, condicionada, diminuída aos poucos. Reconhece o padrão, porque esse padrão foi tentado em você também. A diferença é que em você não funcionou. E isso é exatamente o problema que eles tinham com você. O dinheiro some mais rápido quando a mente está pesada assim. As decisões empacam, o sono não restaura. Você acorda já cansado, porque a noite inteira o cérebro não parou de processar o que o coração ainda não digeriu. Tudo fica embaçado quando você carrega o peso de se sentir descartável. E esse peso específico, é o mais traiçoeiro de todos, porque ele mente com a sua própria voz. Se essa palavra chegou como confirmação do que o Espírito já vinha sussurrando na sua vida, marca esse vídeo com um like agora. Não é gesto de audiência, é acordo profético. É você dizendo ao céu: eu ouvi, estou aqui, quero entender. E enquanto você faz isso, ore comigo por um segundo, do jeito que você sabe orar, nas palavras que saem naturais de você. Peça clareza. Não clareza sobre o passado já passou.
Peça clareza sobre os próximos dias, sobre o que Deus está posicionando na sua frente agora. Peça olhos que enxerguem o que a ferida ainda embota. Nos próximos dias, alguma coisa vai se aclarar dentro de você. Isso é promessa que eu faço baseado no que Deus é, não no que eu produzo. O que você está carregando tem nome e tem caminho de saída. Não um caminho genérico, não uma lista de afirmações positivas que você repete até acreditar. Um caminho para quem chegou onde você chegou, para quem passou por controle, por descarte, por aquela ferida específica de ser trocado por alguém mais fácil de manipular. Esse caminho tem um nome, Código de Salomão. São 3 movimentos que vão de diagnosticar as brechas na sua alma até o protocolo de discernimento que te ensina a governar, não só a sobreviver. Você vai encontrar tudo isso no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Fica ali quando terminar. Existe um momento na história de Davi que poucos param para contemplar de verdade. Não é quando ele mata Golias, é quando ele está fugindo de Saul, que era o rei, que tinha o poder, que tinha o exército. Davi chegou à caverna de Adulão, sem trono, sem palácio, sem o reconhecimento que o profeta tinha declarado sobre ele. E na Bíblia diz que foi para aquela caverna que foram se juntar a ele os que estavam em angústia, os endividados, os amargurados. Em outras palavras, Davi na caverna encontrou os descartados. E foi ali, naquela caverna que parecia esconderijo, que Deus estava formando um exército. O que parecia derrota era escola. O que parecia humilhação era preparação. A caverna não era o fim da história de Davi. Era o lugar onde Deus estava moldando quem Davi precisava ser para governar o que Deus iria colocar na sua mão. Agora preciso que você entenda o mecanismo, não o sofrimento. Você já conhece o sofrimento. O mecanismo. O controle funciona onde existe vácuo de identidade, onde a pessoa não sabe ao certo quem é, onde a autoestima foi desgastada o suficiente para que ela precise de validação externa para se sentir real. Ali o controle encontra solo fértil. Ele vai nutrindo a dependência, vai criando as perguntas certas, vai posicionando a própria aprovação como oxigênio. Mas quando você tem identidade, quando você sabe quem você é, quando você tem ancoragem interna que não depende do humor deles para existir, o controle quebra, porque não tem onde pegar, você vira ameaça. Não porque você fez algo de errado, porque você é alguém que não se dobra completamente. É exatamente isso que aconteceu entre Davi e Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel 18:9 que Saul passou a olhar para Davi com ciúme desde aquele dia. Saul queria um espelho, não um aliado. Queria alguém que refletisse o brilho do rei, não alguém que tivesse brilho próprio. E Davi, ao simplesmente ser quem ele era, ao matar o gigante por fé genuína, ao tocar a harpa com unção real, Davi ameaçava o trono só por existir. Saul não conseguia controlar o que Davi representava. Então, precisava destruí-lo ou descartá-lo. E o que aconteceu com Saul, depois que ele escolheu perseguir Davi em vez de governar bem? O reino começou a rachar. Não porque Davi fez algo contra Saul. Davi teve oportunidades de matar Saul e não matou, 2 vezes. O reino rachou porque Deus retirou a honra de Saul. Porque quando você persegue o escolhido de Deus, você não está brigando com um homem. Você está brigando com o que Deus colocou naquele homem. E essa é uma briga que ninguém ganha. O Salmo 37, nos versículos 12 e 13, diz assim: O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele, mas o Senhor ri dele, pois vê que o seu dia se aproxima. O que aconteceu com quem te trocou não é assunto seu para resolver. É assunto que Deus já está administrando. Você só precisa parar de gastar energia monitorando o que está acontecendo com eles e começar a investir energia no que Deus está construindo em você. Agora pega um papel. Não no celular, no papel. Porque o que vem agora é o inventário de José. José foi vendido pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. Trocado por conveniência, descartado por pessoas que deveriam tê-lo amado mais do que qualquer outro. E o que parecia o maior abandono da vida dele se tornou o portal para o governo do Egito.
A Bíblia registra em Gênesis 50, 20, nas palavras do próprio José aos irmãos que o venderam: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Esse é o inventário. 3 perguntas. Você vai responder hoje à noite antes de dormir. Primeira pergunta: o que você não conseguia ser ou fazer sob aquele controle? Não o que eles faziam. O que você não podia ser? Quais partes suas você aprendeu a esconder, a comprimir, a negar para sobreviver naquele ambiente? Escreve, sem filtro. Nomeia a prisão com precisão. Segunda pergunta: o que esse ambiente, essa pessoa, essa relação perdeu em silêncio desde que você não está mais lá? Não o que eles sentem. Isso você não sabe e não é seu problema descobrir. O que objetivamente saiu com você? Qual capacidade, qual presença, qual contribuição foi embora quando você foi embora? Isso é evidência do valor que foi negado enquanto você estava dentro. Terceira pergunta: o que Deus preparou para você que só era possível fora daquela gaiola? Quais portas só poderiam ser abertas depois daquele descarte? Quais encontros, quais decisões, quais versões de você só existem porque você saiu de lá, ou porque eles te colocaram para fora? Nomeia o portal que o descarte abriu. Porque Gênesis 50, 20 não é só teologia, é a estrutura real de como Deus opera na história de quem ele chamou. O inventário de José é real. As 3 perguntas vão mexer com você. Mas uma ferramenta solta não substitui um sistema. Eu te dei uma chave, mas você precisa de uma casa. Você não precisa que eles percebam o que perderam. Você precisa de sabedoria para governar o que Deus colocou na sua mão. A era em que você foi controlado acabou. Deus retirou de você o peso de provar valor para quem nunca quis te ver crescer. Começa a era de governar. Sua mente, sua casa, suas finanças, suas decisões, seus relacionamentos. Mas para governar, resistência não basta. Raiva de quem te fez mal não basta. Você precisa do que Salomão pediu quando Deus disse: peça o que quiser. Discernimento. Não riqueza, não longa vida, não a morte dos inimigos. Discernimento para distinguir o bem do mal e governar o povo que Deus colocou sob seu cuidado. O Código de Salomão é isso. Não é mais um devocional para você ler de manhã e esquecer à tarde. É um caminho em 3 movimentos, feito para quem chegou exatamente onde você chegou. O primeiro movimento diagnostica as brechas, os pontos onde sua alma ainda está vulnerável ao tipo de controle que você acabou de sair. O segundo movimento ensina a aquietar a alma, não a parte religiosa, a parte prática, o que fazer com a mente que roda em loop às 3 da manhã. O terceiro movimento é o protocolo de discernimento ancorado em provérbios, como tomar decisões quando você está emocionalmente comprometido. Como distinguir o que é Deus do que é o seu próprio desejo por alívio. Você não precisa saber hebraico. Não precisa ter horas extras no dia. Foi feito para a vida real de quem está exausto e ainda assim precisa seguir em frente. O Código de Salomão está no primeiro comentário fixado abaixo. Se essa palavra tocou algo que estava adormecido em você, escreve nos comentários agora: eu sei quem sou. 4 palavras. É um decreto. É você declarando que a mentira do descarte não ganhou, que a substituição não definiu o seu valor, que você sabe, mesmo que ainda esteja processando a dor, que tem uma identidade que nenhuma rejeição consegue apagar. E me conta também de onde você está assistindo, cidade e estado. Estou mapeando onde Deus está posicionando esse povo, porque o que está acontecendo com você não está acontecendo só com você. É movimento. E se você conhece alguém que foi trocado, que foi descartado, que está carregando essa ferida específica, envia esse vídeo para essa pessoa agora. Não prometendo que vai resolver tudo. Só dizendo: você não está sozinho nisso. O Código de Salomão vai continuar ali, no comentário fixado, quando você terminar de assistir. Eu sei que a gente adia as decisões que importam, não por falta de querer, mas por exaustão. A alma cansada posterga, e o que a gente posterga vira nunca. Mas você decide quando. Sem pressão, sem prazo artificial. O caminho vai estar ali quando você estiver pronto. Que a sabedoria do alto
seja o seu chão hoje, que sua alma encontre descanso. Até o próximo encontro.